aquela mãe que nós podemos chamar de perseverante. Era uma mulher casada, mas que vivia um casamento dividido, porque o seu marido era casado com Ana e também era casado com Penina. Ana era estéril, Penina dava filhos. E a Bíblia conta que esta mulher, ela ia ao máximo, ela provocava excessivamente, a Bíblia diz, porque Ana não tinha filhos. E Ana chorava muito. Eu imagino como é que Ana se sentia. Vamos parar para pensar um pouco, não é? Mulher sempre tem as coisas assim na sua cabeça, né? Mas eu imagino, ela casando, quando a gente casa, o que você pensa? Vou casar e vou viver para o resto da vida, vai ser um conto maravilhoso. A gente pensa assim, vai ser um conto maravilhoso, vai ser tudo ali certinho, e daqui a pouco, quando você se depara com a realidade da vida, não é bem assim. Vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter aflição. Agora, você imagine essa mulher sabendo que o coração do seu marido era um coração dividido. Como é que você se sentiria? Fala para mim. Mal. Se sentiria mal. E ainda a outra dava filhos para ele e ela não. E naquela época, lá no tempo dos judeus, na época do povo de Israel, naquela cultura, quando a mulher era estéril, era como se fosse uma maldição. Era como se alguém que não fosse abençoado. Então imagina, além dela viver esse matrimônio dividido, ainda ela não se sentia uma mulher abençoada. Então essa mulher sentia e ainda foi falar com o marido e ele disse, mas por que você está chorando? Afinal de contas, eu não valho para você mais do que 10 filhos? Ora, como é que ele vai perguntar uma coisa dessa se não tem comparação amor de marido e amor de filho? Veja a que ponto a insensibilidade chegou. E ela sentia tudo isso na vida dele. Mas ela não perdeu tempo. Ela foi buscar ao Senhor, e quando ela subia para oferecer louvores, vinha outra irritando e falando tanta coisa de certo para ela. Ela chorava muito, mas um dia ela foi buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que ela ficou como ela se estivesse embriagada, porque ela derramou seu coração na presença de Deus. Ela abriu seu coração e disse, Deus, eu não posso mais continuar dessa maneira, eu não aguento mais a irritação de Penina, eu quero de mais um filho. Senhor, será que é muita coisa eu pedir para você? E tem mais, Senhor. Se o Senhor me der esse filho, eu o entrego pelo resto da sua vida. E ela foi, e a Bíblia diz, e o Senhor se lembrou dela. Porque o Senhor não deixa nenhuma oração sequer sem ser respondida. Por isso, mãe, se você está vendo uma situação difícil na sua casa, não perca as esperanças, porque Ele está vendo. Tudo está debaixo do controle dEle. E Ele está esperando o momento certo, porque Deus não é precipitado que nem a gente. Ele vai fazer no momento certo, Ele vai agir. E diante daquela oração sincera, ela se agarrou em Deus. Ela exercitou os seus músculos espirituais de fé. Ela se pendurou na graça de Deus e disse, eu não vou soltar enquanto eu não receber essa bênção. E ela ficou o tempo todo derramando seu coração, chorando a ponto até que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas ela derramou o seu coração. E a Bíblia diz que depois disso ela engravidou. Samuel quer dizer ouvida de Deus. Ouvida de Deus. E mais tarde, quando ela desmamou, ela levou ele lá para o templo, ele ficou lá. Ela que fazia as roupas para ele, mas ela entregou totalmente nas mãos de Deus. E nós sabemos qual foi o plano, que ele se tornou profeta e juiz em Israel. Deus, além de dar o filho, Ele cumpriu o propósito que Ele tinha na vida de Ana, através do seu filho. Gente, quando eu comecei a olhar esses quadros bíblicos, e a Bíblia me apaixona, essas histórias me apaixonam, porque eu sei que foi verdadeira, e que Deus agiu lá e age aqui, eu comecei a pensar do cuidado e da proteção de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, mas Deus coloca tanta lei, proíbe tanta coisa, que não se pode fazer, por quê? E eu comecei a pensar, Senhor, muito obrigado, porque é por amor, para nos proteger, para proteger as nossas emoções, que Ele sabe que as nossas emoções muitas vezes são fracas.
E Ele faz tudo para nos proteger. Porque Ele não quer, Ele trata a gente como a menina dos seus olhos. Você já pensou nisso? Que você é olhada por Deus como a menina dos olhos dEle. Ele cuida dos detalhes da sua vida. Ele cuida dos detalhes do seu lar, da sua casa, dos seus filhos, da vida deles, ainda que ainda eles não conheçam os caminhos do Senhor. Mas os seus olhos estão voltados para eles. E assim Deus cumpriu o plano na vida dela.